Uma professora da educação infantil, o nome dela é Rose, também nos enviou uma pergunta. Ela diz assim: a partir de quantos anos posso inserir a Libras para uma criança surda? Sou professora na educação infantil e fico com muita dúvida de inserir na hora errada e acabar prejudicando o aprendizado. Bom, você é professora, você não é mãe. Se você fosse mãe, eu diria que durante a gestação ainda você tinha que conversar com a criança em Libras. Eu conheço o relato de mães surdas conversando com o bebê, tanto que seria ouvinte ou surdo, isso depois do nascimento que se identificou, e isso fez com que a criança se desenvolvesse muito mais rápido em muitos aspectos na vida, percebe? Então, esses movimentos da Libras, eles de alguma forma geram uma conexão ali com a criança, a mãe com o bebê, né, com o bebê que está ali dentro, né? E essa própria emoção, mais a sinalização, mais, enfim, tudo isso aí está conectado. Agora, do ponto de vista educacional, a criança tem que ter o contato com a Libras desde o momento que ela nasce. Esse é o ideal. Geralmente, os professores não têm contato com uma criança recém-nascida na escola. Geralmente não tem, a não ser algumas creches, algum lugar assim. Então, do ponto de vista da educação, imagina, você tem um aluno lá de 3 anos, 5 anos, chegou ali em sala de aula. Quando você vai usar a comunicação em Libras com ele? Em 100% do tempo. E, na verdade, a maior parte das vezes, essa criança surda que chegou na escola, ela não sabe a Libras. Por que, que ela não sabe? Porque geralmente a família ouvinte não sabe, os médicos geralmente orientam muito mais a família a fazer implante coclear, a usar aparelho auditivo, do que propriamente dito a indicar o contato com as comunidades surdas. Então, a família acaba se distanciando daquela criança ali sem saber. E isso é algo muito perigoso, porque lá na frente, essa criança vai ter muito mais contato com outros surdos, muito mais comunicação em Libras, e acaba tornando essa relação familiar muito fria, muito gélida. Por quê? Porque cá entre nós, a melhor coisa do mundo é você poder se comunicar com alguém. Então, nesse ambiente na escola, se você já está realmente preparada na Libras, você deve se comunicar com o aluno surdo o tempo todo que você estiver ali com ele. Comunique-se em Libras. Ah, mas como é que eu vou me comunicar em Libras com uma criança que não sabe a Libras? Como é que seus pais se comunicaram com você quando você era bebê? Vocês também não sabiam o português. Percebeu a questão? Então, quando você tem essa comunicação com a criança surda em Libras, mesmo sem ela saber Libras ainda, o cérebro dela começa um processo chamado de aquisição da linguagem, em que ela vai absorvendo a Libras de forma natural e de forma intuitiva. Mas tem algo muito curioso aí, que é, isso funciona com a criança surda para ela absorver a Libras, funciona comigo e com você, que somos ouvintes. E lá atrás, nossos pais conversaram com a gente, nossos avós, enfim, e a gente foi absorvendo o português, mas funciona com nós, ouvintes também, no processo de absorver a Libras, ao invés de você ficar lá quebrando a cabeça e decorando as coisas. Então, do ponto de vista educacional, a Libras tem que ser inserida desde o primeiro contato com a criança na escola. Mas o que geralmente acontece é, coloca a criança numa sala que todo mundo é ouvinte, todos os coleguinhas dela são ouvintes, os professores geralmente não sabem Libras, e aí a criança só vai ter acesso a Libras na escola com alunos surdos de outras turmas, porque às vezes tem, ou às vezes com um surdo professor, professora, que vai ali na escola uma, duas vezes na semana. Isso é lamentável, porque isso vai atrasar o desenvolvimento da cognição linguística daquela criança ali e vai atrasar todo o desenvolvimento dela na escola. Então, na sua pergunta, eu capto que o seu receio é, se eu usar a Libras, isso vai atrasar o desenvolvimento da criança? Será que isso vai atrasar ele de aprender as outras coisas da escola? O português, por exemplo? É o contrário. Na verdade, é se você privar a criança surda da Libras que gera os atrasos que você tanto tem receio de acontecerem. A Libras vai gerar essa base cognitiva e linguística para ele se desenvolver na Libras, para ele se desenvolver nos outros idiomas que ele quiser aprender. Para você ter uma noção disso, com esse surdo que eu estava conversando, né, alguns dias atrás, né, quando eu saí para dar uma volta, conhecer outros lugares, passear com um grupo de surdos, incluindo a Raquel, minha esposa, que é surda, a gente chegou num ambiente que lá tinha várias plaquetas
para turista, né? Ah, viva com mais saúde, mais amizade, uma vida com mais alegria, com mais passeios. Tinha essas frases motivacionais lá assim, né, para mexer com o público em plaquetas lá de madeira. Esse surdo é norte-americano. Ele é fluente na língua americana de sinais, é fluente no inglês, ele está quase fluente na Libras e ele está em processo ainda de aprendizado do português. Olha que interessante. Quando ele viu essas plaquetas, ele falou: será que eu já consigo entender tudo o que está escrito ali? E ele foi sinalizando, ele foi tentando traduzir ali para Libras o que ele estava entendendo do significado daquelas palavras, daquelas frases ali. E adivinha, na minha opinião, na minha percepção, ele conseguiu compreender tudo o que estava ali com muito mais clareza, com muito mais facilidade do que um surdo brasileiro teria. Mas como? Ele nem português, ele não cresceu num ambiente que se comunicasse em português. Como ele, sendo norte-americano, tendo sido alfabetizado em inglês e na língua americana de sinais, ele, estando no Brasil, já tendo vindo aqui 9 vezes, ele já é quase fluente na Libras e ainda por cima consegue ler, sei lá, tinha mais de 12 plaquetas ali e entender a maior parte das palavras ou a maior parte do significado daquelas frases. Como ele conseguiu fazer isso? Por uma simples questão. Todo o processo de alfabetização dele se deu numa escola cuja comunicação era na língua americana de sinais, na língua dele. Então, isso significa que se no ambiente educacional a criança surda está num ambiente em que a educação dela é em Libras, no caso do Brasil, óbvio, ela vai se desenvolver muito mais, vai aprender o português com mais facilidade, qualquer outra disciplina, e vai se desenvolver ainda mais na sociedade, trazendo grandes contribuições para a sociedade. E se o nosso novo episódio, se esse conteúdo de hoje trouxe mais clareza para você poder aprender e se desenvolver na Libras, deixa aqui abaixo o seu comentário, dizendo o que você achou, quais foram as suas novas descobertas aqui também. Pode deixar também as suas perguntas, porque assim a gente, quem sabe, responda as suas perguntas nos nossos próximos episódios do UniLibrasCast. E claro, clique em curtir para eu saber que você entendeu o conteúdo desse vídeo aqui também e se inscreve aqui no canal, vai lá e badala o sininho, porque assim você vai receber em primeiríssima mão os novos conteúdos que a gente vai postar aqui no nosso canal. Segue a gente no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar mais o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E claro, logo aqui abaixo tem vários links nossos para que você possa entrar lá, conversar com a nossa equipe da Universidade da Libras, para entendermos qual que é o seu momento na Libras e assim podermos te ajudar no seu próximo passo na Libras, para que você possa continuar se desenvolvendo cada vez mais nessa língua que é tão apaixonante, tão fantástica. Vai lá!